Oi, gente. Lá no blog eu deixei uma sugestão de exercício de encontrar as coordenadas dos pontos no plano cartesiano, tá? Muita gente deixa pra lá essa parte, pensa, nossa, isso é tão fácil, preciso estudar as coisas mais difíceis, as funções, fazer gráfico e tal. Mas aí a gente se depara com algumas dificuldades em encontrar os pontos, encontrar as coordenadas, tá? E aí fica muito difícil entender o assunto de funções. Então, vamos lá, tá? Considerando aqui, ó, cada quadradinho é uma unidade. Então, a gente tem o eixo X, eixo das abscissas, tá? Se o ponto anda para a direita, é x positivo, se ele anda para a esquerda, x negativo. Aí a gente tem o eixo das ordenadas. Se o ponto sobe, é positivo, y positivo, e se desce, y negativo, ok? Talvez os pontos que mais possam dar trabalho são aqueles que ficam exatamente em cima dos eixos, né? São os que mais provocam confusão. Então, vamos lá. Começando aqui o ponto A. Quais seriam as coordenadas do ponto A? Lembrando que a gente sempre coloca entre parênteses o x e depois o y, tá? Então, vamos ver. O ponto A, em relação à origem, ele andou um pouquinho aqui no sentido positivo do x, né? Então, ele andou, ó, duas unidades. Então, o x dele é 2. E o y? O ponto tá bem aqui, né, bem na reta. Então, seria o zero do y, né, ó, tá vendo? Ele não subiu e não desceu, por isso zero de y. Ok? Esse é o ponto A. Ponto B, vamos achar o ponto B aqui, ó. O ponto B tá aqui, certo? Em relação ao eixo X, ele andou para a direita. Andou quanto, ó? Um quadradinho, certo? Então, o X do ponto B é 1. E o y do ponto B? Em relação ao eixo y, o ponto B desceu, né? Desceu 1, 2, 3 unidades. Então, o y do ponto B é menos 3. Tudo bem até aqui? Vamos achar o ponto C. O ponto C está aqui. Em relação ao eixo X, ele caminhou para a direita. Quanto? Ó, 1, 2, 3, 4. O X do ponto C é 4, ok? E o Y? Em relação ao Y, ele subiu. Vai ser o Y positivo. Agora, quanto? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 do Y. As coordenadas do C são 4 e 6, ok? D, vamos achar o ponto D, que está aqui, ó. Olha só, em relação ao X, ele caminhou para a esquerda. Quanto? 1, 2, 3. Se tá à esquerda, então é negativo, tá? O X do ponto D é menos 3. E o Y? Em relação ao Y, ele subiu, né? Então, tá aqui, ó, 1, 2, 3. 3 de Y. Essas são as coordenadas do ponto D. Agora, vamos encontrar o ponto E, onde ele está aqui, ó, perdido aqui. O que temos em relação ao X? Ele tá para a esquerda, então vai ser negativo. Quanto? Ó, 1, 2. Menos 2 é o X deste ponto. Ok? E o Y? Em relação ao Y, ele tá para baixo, né? Vai ser negativo o Y também. Agora, quanto? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 6. Certo? F. Encontrando este ponto, ele tá bem aqui, ó. Em relação ao X, perceba que ele não caminhou nem para a direita, nem para a esquerda. Então, o X dele é 0. Ok? E o Y? Em relação ao Y, ele andou para baixo uma casa. Então, o Y dele é menos 1.
certo? Mais um, o G, onde está? Tá aqui, ó. Em relação ao X, ele andou para a direita. Quantas casas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, X igual a 9. E o Y? Em relação ao Y, ele desceu uma casa, né? Se desceu, negativo. Uma casa, menos 1. Ok? H. Onde está esse pontinho? Tá bem aqui, ó. Em relação ao X, ele caminhou para a direita, positivo. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O X do ponto H é 9. E o Y? Em relação ao Y, ele nem subiu, nem desceu. Então, é 0. Certo? Próximo ponto. O I. Está aqui, né? Em relação ao X, ele andou para direita. Então, ó, quanto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O X do ponto I é 7. E o Y? Em relação ao Y, ele subiu. Quantas casas, ó? 1, 2, 3, 4. Esse é o 4 do Y. Ok? Próximo ponto. Onde está o J? Tá aqui, ó. Tá bem aqui em cima. Olha só, em relação ao X, ele não caminhou nem para a direita, nem para a esquerda. Então, o X do ponto J é 0. Ok? E o Y? Em relação ao Y, ele subiu, né? Vai ser positivo esse Y. Agora, quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de Y, ok? Tudo bem até aqui? Ponto K. O K está aqui, ó. Em relação ao X, ele caminhou para a esquerda, vai ser negativo. Quanto? 1, 2, 3, 4. Então, menos 4. Em relação ao Y, ele subiu. 1, 2 unidades. Então, o Y é 2 positivo, tudo bem? Ok? Próximo ponto, o L. Onde está o ponto L? Tá aqui, ó. Em relação ao X, ele caminhou para a esquerda. O X vai ser negativo. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 7. Em relação ao Y, ele nem subiu, nem desceu. Então, o Y desse ponto é 0. Ponto M. Onde está o M? Tá aqui, ó. Em relação ao X, caminhou para a esquerda, vai ser negativo. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5 é o X do ponto M. O Y, em relação ao Y, ele desceu. Então, o Y também vai ser negativo, ó. 1, 2, 3, 4. Ok? Ponto N. Ponto N está aqui, ó. Em relação a X, ele não caminhou nem para a direita, nem para a esquerda, certo? Ele tá bem em cima do eixo. Então, o X dele é 0. O Y é negativo, porque ele tá andando aqui para baixo, né? 1, 2. Tudo bem isso? O ponto, próximo ponto, eu não usei a letra O, tá? Porque normalmente o O é a origem, tá? Então, próxima letra é o P. O P está aqui. Em relação a X, ele caminhou para a direita, positivo. 1, 2, 3, 4, 5. Em relação a Y, nem subiu, nem desceu. Então, 0. Ok? Próximo ponto, o Q. Está aqui. Em relação a X, caminhou para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E em relação a Y, subiu. Então, 1, 2, 3, positivo. Ok?
Ponto R, vou colocar pra cá, tá? Cadê o ponto R? Ele está aqui. Em relação a X, caminhou para a direita. Quantas casas? 1, 2, 3, 4. Então, X do ponto R, 4. E o Y? Subiu, positivo. 1, 2, 3. Certo? Próximo ponto, ponto S. Tá aqui, bem pertinho. Em relação a X, caminhou para a direita. Repare que ele vai ter o mesmo X do ponto R, né, ó. 1, 2, 3, 4, certo? Y, para cima, positivo. 1, 2, 3, 4. Um a mais que o R, né? Ponto T. O T está aqui. Em relação a X, ele não andou nem para a direita, nem para a esquerda. O X dele é 0. O Y tá para cima, né? Quantas unidades? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o Y do ponto T é 5. Ok? Próxima letra, U. Ponto U, temos, em relação a X, para a esquerda, vai ser negativo esse X. 1, 2, 3, menos 3. O Y, em relação ao Y, subiu. 1, 2 unidades, ok? Então, 2, ok? Ponto V, quase acabando. O V está aqui. Em relação a X, caminhou para a esquerda, o X negativo. 1, 2 unidades, ok? Então, menos 2 é o X do ponto V. E o Y? Em relação a Y, ele desceu. Quantas unidades? 1, 2, 3, 4. Então, o Y do ponto é menos 4, ok? A letra X eu não usei, porque X a gente usa aqui, certo? O Y também não vou usar, porque tá aqui. Então, temos a letra W. O ponto W tá aqui. Em relação a X, caminhou uma casa para a direita, positivo. Então, X igual a 1. Em relação a Y, andou também uma casa para baixo, menos 1. Ok? Próximo ponto, temos o ponto Z, ele tá aqui em cima. Em relação a X, caminhou para a esquerda. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O X do ponto Z é menos 6, ok? Em relação a Y, subiu, Y positivo. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Essas são as coordenadas desse ponto. Acredito que eu não tenha esquecido de nenhum, tá? É bom treinar isso aqui, né? Principalmente esses pontos que estão em cima dos eixos, tá? São os que, infelizmente, mais confundem. Repare uma coisa. Os pontos que estão em cima do eixo X, ó, temos o ponto L, o ponto A, o ponto P, o ponto H. Repare que os pontos que ficam em cima do eixo X têm Y igual a 0. E os pontos que ficam em cima do eixo Y têm X igual a 0, ok? Então, até o próximo vídeo.